Olá, eu sou o Ricardo Muniz Fernandes, eu sou editor da N-1 e hoje estou aqui super honrado de estar aqui para apresentar esse projeto que a Tatiana e eu estamos fazendo há um ano, né? Vai fazer um ano agora. E foi um projeto que a Tatiana coordenou, curou e para nós, assim, da N-1 é muito importante. Porque esses cordéis que a gente publica, que são textos curtos, mas contundentes, agudos, como a gente fala, é um dos maiores sucessos assim da nossa editora e que atinge um grande público. Não é uma grande quantidade, não é uma edição muito grande, porque no Brasil não adianta publicar muito, que você não vende, mas a procura por cordéis é muito grande. E essa caixa pretas, a Bebe, como a Tatiana deu o nome, para nós, assim, é um momento, porque a gente sempre fez, é um momento muito importante, é um marco mesmo para a N-1, eu acho. Para colocar uma outra perspectiva, outras ideias, como assim, a Tatiana, eu conheci a Tatiana através de um cordel que ela escreveu chamado O Queerlombismo Literário, e a partir daí qualquer lugar assim onde a gente esteja discutindo um pensamento, outra forma de pensar, de se relacionar, de encarar o mundo, eu tento colocar a Tatiana. Ano passado, no Brasil Cena Aberta, estava ela, o Eduardo Viveiro de Castro, para realmente mostrar esses pensamentos que estão emergindo, que sempre foram quase silenciados e que tem que hoje vir à tona. E eu acho que o papel da N-1, assim, o nosso trabalho, o nosso empenho é esse. Então, eu vim aqui só apresentar, eu vou passar a palavra para a Tatiana, porque ela é a responsável pela caixa, e, infelizmente, teve um problema com a caixa na gráfica, e ela não vai estar pronta hoje, só vai ficar pronta dia 10. E teve um probleminha com os espelhos Abebe também, Tatiana, que a gente comprou de um fornecedor, ele falou, vou entregar, e nunca entregou. Então, a gente está atrás dos espelhos para ir, mas até dia 10 a gente vai conseguir. Aí a Tatiana explica essa história do espelho dentro da caixa. E, assim, muito bem-vindas, Ioderques, Abigail, Cidinha, Jaqueline, Pedra. Muito obrigado por estar aqui e espero que esse cordel a gente faça 10 edições, 20 edições. Tá? Achei. Falou, então. Obrigado. Sim. Agora, a Tatiana pode falar. Ricardo, querido, graças pelo convite. Vou agradecer a todas que estão aqui, que são a maioria das que aceitamos estar nessa caixa, né? Fiquei muito feliz com o aceite de vocês. A caixa, na real, só existe porque vocês disseram sim e se jogaram no processo de escrever ensaios falando sobre perspectivas muito únicas, porque de cada uma, sobre essa articulação entre diáspora negra e dissidência sexual. Acho super importante lembrar que o mercado editorial, especialmente editoras sudestinas, que não são editoras de pessoas negras, é um mercado totalmente avesso às nossas narrativas, né? Nós não somos publicadas, nós não somos sequer consideradas como autoras. Então, pensar que nós somos um monte de uma minoria de sudestinas na caixa, uma maioria de centro-oestinas e nordestinas, sapatonas, pessoas não binárias, trans, bissexuais, negras, escrevendo ensaio, que é um tipo muito crítico e afiado de pensamento, que também muitas vezes nos é roubado, né, como gênero. É uma alegria grande, fiquei muito feliz com o resultado, achei os livretos lindos, estou muito honrada com a parceria de vocês, agradecida pela editora fazer esse convite, foi a primeira curadoria que eu fiz fora da minha própria editora, e isso tem a ver com lidar com o ritmo de outras pessoas, o que é um desafio grande para mim, porque vocês sabem que eu sou lenta. Acho que o processo levou o tempo que precisava para ficar pronto no momento em que a gente poderia estar juntas dentro dessas condições de separação. Isso também fala sobre como a gente tem vivido nesses meses da pandemia, de forma a tentar honrar nossos compromissos, fazer nossos projetos, criar formas de estar juntas, apesar da distância, né? Então é com muita felicidade mesmo que eu vejo os rostinhos de vocês aqui, estou ansiosa para ouvir vocês lendo seus trechos. Vou ler um trecho de um dos ensaios que eu escrevi e vou passar a palavra para a próxima.
Se vocês quiserem fazer a organização alfabeticamente, tá tudo bem, a gente aprendeu assim por tanto tempo, né, que não tem problema seguir. Vou ler um texto do Leve Sua Culpa Branca para Terapia. É delirista a crença em que o fim do racismo vai se efetivar com essa febre de conceitos novos que explicariam e dariam conta de tudo. Você pode chamar de culpa, fragilidade, sensibilidade, cara de pau branco. Tudo vem da mesma fonte, o racismo. E no racismo, essas emoções evasivas têm sido constante tática branquista de desresponsabilização, qualificada pelo inversionismo. A pessoa branca se libera de responsabilidade ao mesmo tempo em que nos onera, mais uma vez, do racismo. Porque no cerne dessas isenções, se a pessoa branca se fragiliza por uma acusação do racismo que ela mesma cometeu, o implícito é que a pessoa negra que fez a acusação está agredindo ela. Se a culpa branca leva a um profundo pesar, a níveis de sofrimento psíquico avassaladores, o implícito é que receber o perdão da pessoa negra vai salvar a pessoa branca, dela mesma. Essas assunções ritualizam papéis coloniais estereotipados que criaram e mantêm como opostos complementares, de um lado, branquitude significando sensibilidade, razão, civilidade, fragilidade, e do outro, negritude como bestialidade, irracionalidade, barbárie e agressividade. O algoz racista se vitimiza, alegando não poder lidar com a acusação de racismo porque está deprimido, ou está desempregada, é LGBTQI, é da quebrada, qualquer marcador de vulnerabilização. Diz que a acusação pode até ser justa, mas foi feita muito incisivamente. E aí, de novo, o mito de animosidade, violência, raiva como atributos negros, insuportáveis à frágil psique branca, quando o que é insuportável mesmo é o racismo. Essa mesma noção de fragilidade, acionada em contextos feministas ou de mulheres, joga paradoxalmente com conceitos coloniais de uma feminilidade branca que é ultradependente da exploração física, sexual, mental dos corpos de pessoas negras entendidas, tratadas, binarizadas como mulheres, ao definir esses corpos como não frágeis, ou seja, não femininos, e, portanto, aptos à exploração colonial brutal, sua profunda violência e sadismo. Esse sadismo é funcional ao racismo, que criou na colônia e reatualiza na colonialidade o gosto pela desgraça, especialmente quando a desgraça está atingindo pessoas negras. É um sadismo que se reestabelece cada vez que são recontadas histórias tristes de como a pessoa branca descobriu o racismo na vida dela, pois, como a gente já viu, o narrar tem foco na expiação da culpa da pessoa branca. É um esboço catártico de tirar do peito da que a constitui enquanto pessoa branca, vivendo numa sociedade racista colonial de supremacia branca, ao mesmo tempo e que não tem qualquer cuidado com quem sabe, digamos, o bem-estar das pessoas. Tem também o ensaio Racismo Visual, Sadismo Racial, Quando Nossas Mortes Importam, mas eu não vou ler um trecho desse. Vou encerrar me apresentando, quero ter feito no começo. Meu nome é Tatiana Nascimento, eu sou de Brasília, tenho 39 anos, tenho sido escritora há algum tempo, sou compositora, sou cantora, gosto muito de viver no meio de bichos, desconfio um pouco das pessoas humanas, mas faço esforços significativos de estar em bandos mamíferos interessantes, ou matilhas, como Bibi me ensinou, porque acho que a gente vive melhor juntas. Então, estou muito feliz mesmo, vou agradecer de novo a vocês por terem aceitado forjar espelhos comigo, para a gente refletir a nossa mirada, nossa subjetividade, a alegria das nossas vivências sexual-dissidentes, que tem a ver com a nossa negritude. Agradecer por vocês terem escrito ensaios tão bonitos, tão verdadeiros, e nos parabenizar a todas por estarmos juntas em mais uma antologia de publicação negra. Axé pra gente. Agora. Então, sou eu? Pode ser? Pode. Fomos por ordem alfabética. Então, boa tarde, Tati. Muito bom estar aqui com você. Muito feliz pelo convite. Essa curadoria bad, que a senhora tem um dedinho, né? Um dedinho bom. Um gosto maravilhoso, né? E com toda a complexidade e a terrosidade que o gosto tem, né?
Boa tarde a todos também que estão aqui. Pedra, Cidinha, Yuderques, Jaqueline. Muito feliz de estar entre vocês também. Então, vamos lá. Eu sou... outra coisa também que eu acho importante falar é isso. Eu acho que isso daqui também, num certo sentido, é um momento histórico também, né? A gente está vivendo e construindo aqui um momento histórico, né? A gente sabe de um movimento também histórico de apagamento das escritas, tanto dos arquivos oficiais quanto das escritas de vida de corpos pretos, indígenas, racializados e também das deserções sexuais e de gênero, né? Então tá a gente aqui falando e se reunindo para falar sobre essa caixa maravilhosa que a Tati fez a curadoria com várias pessoas pretas e também desertores de gênero e sexualidade, é um babado histórico, ainda mais, né, uma editora reconhecida, né, que tem uma circulação babada, então acho que tem uma questão histórica. E para retomar o Dubois, uma frase que eu tenho falado ultimamente é que eu sei que a honra é toda da N-1, né, eu tenho certeza. Então, eu queria falar um pouco sobre o meu texto, que chama Aquilumamentos, as novas políticas do comunitarismo e da deserção LGBTQIA preta, que é um daqueles textos que a gente escreve e meio que só sai, assim, a gente nem parece que a lava que está brotando aí, que vai para o dedo, para a escrita, não consegue chegar aqui no nível da racialização e você às vezes nem entende por que você escreveu ele. E hoje em dia, revendo ele, mais de um ano depois de ter escrito ele, apresentado numa mesa na PUC com a Tati também, eu encontro alguns outros sentidos para esse texto. Eu acho que esse texto também passa por uma ruminação antiga, ele passa por um encontro também, acho que o meu encontro com a Tati, a gente já se conhece há muito tempo, desde a época do rolê do punk e do hardcore, mas a gente se reencontrou de novo, acho que em 2016, e dentro desse reencontro que passa pelo Islam, por Islam que ela organizou, Islam das Minas Pretas, eu também me reencontrei, né, inclusive com o Lundu, e o Lundu me deu uma grande pista, né, quando a Tati fala do quilombismo no comecinho do Lundu. E aí isso foi um encontro, né, eu acho que o encontro não é só encontro de 2 pontos ou 2 forças, mas é quando nesse encontro isso altera trajetórias, né? E encontrar a Tati nesse contexto alterou minha trajetória de vida, de pesquisa, e eu fui para esse movimento duplo de me reaver com o queer, pegando um pouco essa pista que a Tati estava dando, que queer não é esse babado branco de Stonewall, das lésbicas, enfim, é isso também, né? Mas é outra coisa a mais, que tem a ver com uma racialização. Então, eu fui atrás da Audre Lorde, da Glória Anzaldúa, enfim. E também isso me deu um outro movimento, que eu também fui atrás do quilombismo, né? A Tati me deu colocou esses 2 deslocamentos. E aí, esses 2 movimentos, para mim, foram muito importantes para onde eu estou hoje também. O texto também passa por um pouco uma ruminação disso. E... enfim, vou ler um pedaço para vocês. Eu já falei demais da conta. Nos últimos 3 anos, temos assistido a um recrudescimento, tanto das narrativas quanto das práticas concretas do neocolonialismo brasileiro. Um cinismo discursivo cada vez menos dissimulado no que diz respeito ao aumento galopante das violências e do terror neocoronelista é o que brota cada vez mais por toda parte como sintoma de uma época em crise, assombrada pela presença estranha de antigos fantasmas e abalada pela força disruptiva de novas coletividades. Brasil, o país que mais mata travesti, o país do genocídio do povo preto. Os números falam por si e ainda assim não dizem o suficiente. Mas o que se antevê no silêncio inscrito pelos números é mais do que um enigma da confusão. É preciso ler o que o caos de uma época estremecida, descarrilhada, necessariamente inscreve. A violência e o terror deixam cada vez mais de ser um fenômeno de margem, de marginalidade. Ainda que seja a marginalidade que experimente esse fenômeno na sua intensidade mais brutal e crua. Um ex-presidente é encarcerado aqui,
As famílias ricas de Higienópolis respiram restos de seres mortos, carbonizados pelo incêndio da floresta amazônica ali. Tá todo mundo se fudendo. Na prisão ou na mata queimada, para virar pastagem, a paisagem da plantação colonial e coronelista se reatualiza. E nas margens, ela segue também se reinventando. Janeiro de 2019, Campinas. Uma travesti é assassinada e tem seu coração arrancado, e no lugar, o assassino transfóbico deposita uma estátua de uma santa. 6 de maio de 2019, Favela da Maré, Rio de Janeiro. Uma operação do CORE, policiais atiram com fuzis de helicópteros e jogam granadas na comunidade. 8 pessoas foram mortas. Tá todo mundo se fudendo, mas algumas pessoas se fodem mais do que as outras. Boa tarde. Posso ir, Tati? Bem, boa tarde. Meu nome é Cidinha da Silva. Sou escritora, tenho alguns livros publicados. Acho importante dizer os números, né, já que a gente está falando de marcadores históricos. Eu sou uma autora independente, tenho 17 livros de literatura publicados de 2006 para cá, e esses 17 livros somam 50 mil cópias, 50 mil exemplares em circulação. Eu acho importante dizer esse número, porque para a gente entender que é possível, né, Pedra? Que eu estou conhecendo aqui, ao vivo, né, uma querida compradora dos meus livros, né, pela internet, sem que a gente se conhecesse e tal. Então, isso. Tati, meninas, um prazer estar com vocês. Tati, muito obrigada pelo convite, uma dessas nossas parcerias, né, que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, para mim, muito frutíferas, muito felizes. Obrigada. Esse texto, o Movimento de Mulheres Negras e Feminismo Negro no Brasil, uma memória, ele faz uma leitura de um período que eu atuei de maneira bastante intensa, né? No Movimento de Mulheres Negras, eu atuei em Guelebés, Instituto da Mulher Negra, presidi a organização de 2000 a 2002, fui a presidenta mais jovem que a organização teve até hoje, e estive lá durante os 15 primeiros anos da organização, que tem 32 anos. Então, estive no período de consolidação da organização, não é? E esse texto, inicialmente, foi pedido para uma publicação que foi finalista do Jabuti em 2019 e ganhou outros prêmios, e eu me dispus a escrever, mas como recuperação de memória mesmo, não alguma coisa que eu parasse para pesquisar, para ler coisas, para conversar com pessoas. Então, é um texto feito a partir da memória. E a memória, como o Ali Salomão já dizia, é uma ilha de edição, né? Então, a gente faz recortes, a gente revê coisas, a gente deixa algumas de lado, seleciona outras. E eu vou ler o início do texto, que acho que contextualiza, que introduz, na real, como todo início deve fazer, introduz o que o texto será. Para as pessoas que não me conhecem, que têm interesse em acompanhar meu trabalho, o meu Instagram é @CidinhaDaSilvaEscritora. E eu tenho uma loja virtual que se chama Kwanza Produções. Lá estão todos os meus livros que estão em catálogo, e tem umas promoções ótimas agora para o Natal.
quem quiser, passa lá na loja, que é a Kwanza Produções. Então, é www.kwanzaproducões, Kwanza é KUANZA.com.br. Beleza? De novo, Tati, obrigada. Então, eu passo a ler esses parágrafos iniciais do texto Movimento de Mulheres Negras e Feminismo Negro no Brasil, uma memória. No início do outono de 2017, vi uma postagem numa rede social na qual uma jornalista negra, na casa dos 40 anos, abraçava uma militante negra de uns 75 anos e a reverenciava como um importante ícone do feminismo negro. Reli o texto para ver se não havia me equivocado, já que, em 20 anos de convivência com a homenageada, não sabia que ela se intitulava feminista negra. Concluí o óbvio. A jornalista utilizou um conceito contemporâneo, em voga, para definir uma militante política que, aparentemente, não participou de fóruns feministas nos anos 1980 e 1990, organizados por mulheres negras, declarando-se militante do feminismo negro. A jornalista se confundiu, desconsiderando contextos históricos e aplicando conceitos atuais à atuação política pregressa de algumas mulheres negras, principalmente aquelas consideradas ícones. Escolhi iniciar o texto com esse pequeno relato porque ele ilustra uma confusão bastante presente nesses tempos marcados pelo ativismo político organizado e mobilizado via redes sociais. Alguns pontos me parecem centrais para entender o lugar das novas gerações e seus suportes de comunicação. O primeiro se refere ao reconhecimento histórico de lugares do fazer político das mulheres negras organizadas anteriormente ao território da política na web, pois existe uma percepção equivocada de que a roda foi inventada agora. As ações e construções políticas sólidas e transformadoras vêm sendo realizadas há décadas, por meio de debates, ações formadoras, intervenções nas áreas de educação, saúde, cultura, religiosidade, gestão pública, direito, controle social de políticas públicas, imprensa negra, além de ações afirmativas e vivência de manifestações culturais que mantêm acesa a chama das culturas negras e as dinamizam. O segundo ponto é compreender, através de estudo, pesquisa e diálogo com as mais velhas, que muito pouco se inventa. É salutar que se crie o novo, sem ignorar que o conhecimento configura repositório disponível a toda a humanidade, capaz de eliminar esforços físicos e mentais desnecessários, além de potencializar voos mais seguros. Por isso, preciso começar falando dela, Lélia Gonzalez, a que moldou o barro. Lélia Gonzalez é a precursora no Brasil de todas as mulheres que se identificam com os princípios filosóficos e políticos de eliminação da opressão sofrida e das desigualdades daí decorrentes, e de promoção da nossa autonomia, já no final dos anos 1970, Lélia, articulando questões ligadas à opressão de gênero, raça e classe, alertava sobre a interseccionalidade, sem usar essa expressão, das violências sofridas por nós. Fazia isso enquanto Patrícia Hill Collins escrevia as reflexões que vieram a substantivar o trabalho de ativistas e pesquisadoras negras no Brasil e na América Latina. O fato de a produção teórica de Lélia ter sido realizada antes do advento da internet, que facilitou a popularização dos discursos feministas
e das feministas em si, fez com que seu pensamento não tivesse todo o alcance que merecia. Dessa forma, boa parte das jovens feministas negras acredita a Kimberly Crenshaw o conceito de feminismo interseccional, 2000-2001. Contudo, Lélia Gonzalez já articulava a ideia 20 anos antes e inspirava Sueli Carneiro, criadora da organização negra mais importante dos anos 1990 e 2000, e ela é do Instituto da Mulher Negra. Apesar de não ter cunhado a expressão feminismo interseccional, a gênese do conceito já estava na obra de Lélia e em sua intervenção política. Falava-se naquele momento em especificidades das mulheres negras, opressão tripla, raça, gênero, classe, depois em opressão múltipla ou multifacetada. E o restante vocês leem no meu caderninho, no meu livreto, nessa caixa maravilhosa organizada pela Tatiana Nascimento. Muito obrigada. Quanto axé, meus amores. Ai, agora é a vez da carioca nascida em Brasília. Que honra falar depois de Cidinha, gente. Babado. Amo, amo. Muito obrigada. Primeiro, ao nosso hostess, anfitrião, Ricardo Muniz, por abrir essa editora a esse ler, o nosso encontro, o nosso terreiro virtual. Axé, assim, axé, até virtual é axé, né? A gente preferia juntinho também. Mas é isso. E a nossa Tati, mana, minha bebê de Brasília, amo, rainha de tudo. Obrigada, Tati, gratidão por nos reunir, irmã, por ser nossa formadora dessa nossa centralidade aqui. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, eu sou, como eu já falei, uma carioca nascida em Brasília, né, sou uma candanga que mora no Rio de Janeiro, e sou uma criatura da periferia, nasci em Brasília, na capital do Brasil, mas cresci em Ceilândia, né? Cresci no setor da Ceilândia. O meu cordel, ele fala sobre isso. É um texto muito inspirado em tudo que muitas companheiras aqui, né, viveram. Cidinha, eu lembro muito das suas escritas. Pensei muito em você, e sabendo que você estava conosco nessa caixa para pensar o meu texto, eu gostaria de reforçar que eu não vejo como uma autobiografia, eu acho que ela ainda tem que ser feita. Uma vez um colega, o professor Vanderlei Codo, um colega da UNB, da Universidade de Brasília, onde eu me formei, eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado em psicologia, lá na UNB, na Universidade de Brasília. Me tornei psicóloga lá, trabalhei lá, inclusive como fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros, da UNB, fiz um monte de coisa, fiquei rodando lá de tudo, vocês imaginarem, eu fiz, tá? Aproveitei minha vida lá na UNB, e no texto vocês vão ver muitas coisas, eu me abri muito, e eu confiei na Tati e em vocês, nessa caixa de pretas, para falar um pouquinho da minha vida. O Vanderlei Codo, há alguns anos, quando eu estava ainda no laboratório do Instituto de Psicologia, ele me perguntou: Jaque, por que você não escreve uma biografia sua? Eu falei: não, eu tenho que chegar pelo menos aos 60 para ter uma história para contar, né? Eu acho que mais velha eu vou estar mais ancestral, só que como eu sou uma travesti preta, já passei da média de vida de 30 anos, né? Estou nos 42, então eu digo que sou um pouco ancestral já. Então, o texto, ele foca muito pontualmente várias questões. Eu digo que é mais um trabalho memorialístico, poético, com algumas ideias, coisas que eu consegui soltar, tristezas, alegrias. Em geral, as pessoas querem um relato muito lamorioso das nossas vidas, né? Sempre é tristeza, tristeza. O fetiche também tem disso. Mas tem isso também, mas não só. E eu quero ler para vocês um trecho do comecinho, para dar esse gostinho aí, dessa minha construção, que eu acho que tem muito a ver com a minha ancestralidade e com a minha centralidade,
tanto minha centralidade enquanto mulher negra, quanto minha transcentralidade, né? Lembrando aqui da minha amiga Renata Carvalho, que pensa muito sobre essas questões da transancestralidade, e da minha amiga Dodi, que fala sempre sobre essa centralidade trans. Bem, então, eu começo assim, esse texto que é uma afirmação, como eu não dancei. Eu não vim escrever sobre coisas fáceis de serem ditas. Provavelmente, fui gerada em Madureira, no Rio de Janeiro, durante a lua de mel dos meus pais. E como consta na minha carteirinha de bebê, detalhadamente preenchida pela minha mãe, fui dada à luz na Asa Sul, em Brasília. Nasci em uma Brasília que só existe como lembrança, onde eu encontrava tamanduás e tatus no cerrado da Universidade de Brasília. Não encontrava só viados, né, e cobras, e lagartos, encontrava tamanduás também, isso que foi um parênteses meus. Primeiro por necessidade, depois, infelizmente, por diversão, meus tios os caçavam para que nós os comêssemos. Eles não existem mais lá. Havia famílias de coatis no entorno da Biblioteca Central. Minha história com a UNB começou antes do meu nascimento. Minha avó, Terezinha, morava em frente ao campus da universidade, desde os primeiros anos de Brasília. Alguns dos meus tios e tias ainda moram na casa dela. Um amigo de minha mãe me contou há muitos anos que, grávida de mim, ela brigava nas aulas de pedagogia com seus colegas que fumassem em sala. Até os meus 15 anos, resistiu em nossa casa o cesto de vime, no qual ela me levava, ainda bebê, em todas as suas disciplinas, até se formar. Depois ele virou um revisteiro. Vi coisas belas serem desfeitas e surgirem. Eu me recordo de quando nós, as crianças, tínhamos uma cachoeira particular, que jorrava de uma antiga caixa d'água cercada de pés de jamelão e uma lagoa só nossa, num canto pedregoso da Faculdade de Educação, ambos secos atualmente. Eu pedalava velozmente com minha prima Patrícia, descendo a ladeira cimentada que vai da Ponta do Minhocão, norte, à reitoria, até o dia em que a coroa dianteira decepou um pedaço do cigarro. Que agonia mesmo. Nunca mais nos arriscamos por ali. O resto, meus amores, vocês podem ler lá, quando chegar a nossa coleção, nossos abebés, nossos espelhos de Oxum. Beijo, muito amor para todo mundo, a gente está junto sempre. Resistência, justiça por Marielle, vamos fazer 1000 dias de injustiça e impunidade, vamos lembrar da nossa irmã, nossa representante, amiga, mulher preta LGBT de favela. Obrigada, Agu, gente. Uma boa tarde a todas aqui presentes. Né? Queria falar dessa alegria lacrimosa, é uma alegria muito lacrimosa que eu estou sentindo de estar aqui. É a minha primeira publicação, né? Graças ao gesto, convite delicado de Tatiana Nascimento, com toda a sua potência, delicadeza, confiança, me deu a oportunidade de estar aqui reunida com essas potências douradas, irmãs que se reúnem aqui, que desagam, se espelharam, se espalharam, desaguaram aqui nessa caixa preta. Então, eu sou a Pedra Lume, eu sou da comunidade do Vale das Pedrinhas, aqui em Salvador, uma comunidade periférica. Passei 5 anos, quase 5 anos em São Paulo e retornei em 2019 aqui, depois de 7 anos fora da comunidade, né? E eu voltei pro miolo, eu voltei para casa da minha mãe. Eu saí um corpo cis, né? Com várias questões, uma intuição muito forte nesse processo de mudança, né? De transmutação mesmo territorial, e que desencadeou esse processo de transmutação íntima, né? E física. E aí, nesse retorno, eu trouxe para o ensaio os reflexos dessa tensão entre o pensamento colonial,
e a ancestralidade. Como no seio da comunidade, nosso miolo família, essas tensões o tempo inteiro que são colocadas para a gente, elas aparecem, elas surgem, né? Elas surgem dentro do nosso terreiro, né? Da nossa família. Então, é também um ensaio, eu falo que não é um ensaio de ficção, pode parecer, mas é um ensaio de fricção. É um ensaio que a delicadeza de Tati foi fundamental, porque quase eu me entreguei esse ensaio e Tati deu umas dicas dessa experiência dela com publicação, né? Então, dicas para formar texto, enfim, que foram fundamentais para que eu existisse aqui entre vocês. Então, eu queria muito fazer esse agradecimento a Tatiana. E como tinha esse tempo, né, estipulado, tinha gravado até uns vídeos, eu fiz uma apresentação poética, porque assim a linguagem essa questão da linguagem, né, como a gente se apresenta, e é na linguagem que eu me apresento melhor, na palavra, no exercício da palavra viva, da palavra que brota da experiência, né, dos nossos fluxos, das nossas transmutações diárias, dos nossos processos que são constantes. Então, eu disse assim, que desde que aprendi a escutar provérbios no silêncio das pedras, dissolvo em mim, falo falácias que o Ocidente dispara contra potências. Pedras permitem passagem de tudo que flui, de tudo que transmuta, de tudo que transborda. Pedras me orientam a borrar cosmovisão binarista que nada tem a ver com espírito de corpo inteira. Vir a ser pedra homem, professora, artista e multiartista que brinca e encontra no processo artístico e na prática docente espaço para quê? Espaço para se experimentar, espaço para borrar, espaço para friccionar, espaço para transmutar, espaço para narrar. Então, eu faço parte de uma núclea de pesquisa em dança, teatro e performance, chamada Transborde, e dentro do que o Ocidente, né, dessas nomenclaturas ocidentais, para tentar descrever as nossas experiências que são tão profundas, eu me enxergo como gênero fluido, né, dentro de uma transgeneridade não binária. Então, desse processo surgiu desse reencontro com a minha família, né, e nesse processo de tensão mesmo, né, das questões que surgem, dessas tensões do pensamento colonial com esse processo de transmutação dentro do meu família nesse momento, que surgiu Sertãos e Serpente. Eu vou ler 2 trechinhos aqui para vocês, tá? Selecionados. Vou fazer um efeito aqui. Pela manhã, ritual de manhã era acordar antes de todos, preparar café dela e nosso, ligar a TV em show da Xuxa e deixar Pedra e irmão mais velho em frente e começar a circular sozinha por toda a casa. Enquanto TV distraía a gente miúda, manhã passava pelo tanque lá na laje, pela tábua de passar, pela cozinha e por todos os cômodos da casa agarrado na mesma vassoura que Pedra miúda serpenteava aos sábados.
Era tempo que Painho nos levava à praia, ao parque, ao circo, ao cinema, a shows em estádios em fins de semana de início de mês. Em todos esses bordejos, nem Pedra, nem irmão maior, nem Painho estranhavam a ausência de manhã em passeios. Era a época também em que Pedra ia em casa de senhora negra de pele clara acompanhar a manhã a alisar suas crespas raízes em chapas de ferro que vermelhavam em boca de fogão. Era tempo que ninguém se incomodava com o fato de manhã pouco, quase nada parecer esposa de pai. Era a mesma época em que homens de dentro e de fora de casa começavam a se incomodar com serpente em costa de pedra. Xirra carequinha, xirra carequinha. Era assim que meninos e vários homens da vizinhança chamavam o estribilho Pedra quando miúda. Nessa época, Pedra compensava a ausência compulsória de cabelo imposta a corpos negros que nasciam com pau, com toalha amarela de manhã. Performar feminino nessa época era imitar longos, loiros e lisos cabelos de paquitas, referência também imposta pelo padrão que se via todo dia na TV. Pedra, quando miúda, conjugava esses dois códigos na corpa com destreza e naturalidade. E foi dessa resistência infante à colonialidade do gênero que nasceu o apelido que acompanhou boa parte da infância. Hoje, de volta à aldeia, Pedra percebe que presença de heroína branca, loira, masculinizada, no estribilho de garotos que apontavam o dedo para corpo de Pedra, comunicava que, mesmo com o racismo presente em madeixas fantasmagóricas, essa criança já se dava muito bem com seus espíritos. Desse hoje, Pedra celebra as inúmeras possibilidades de formas que sua crespa nuvem adquire a cada ciclo de reexistência. Ao mesmo tempo que constata que a maioria desses meninos negros, agora homens, continuam carecas. Aí, gente, continuação vocês veem lá, tá? Inserção e certeza. Tem conversa com Tati, tem um monte de coisa. Aí o Derks agora. Pensaba que era Tatiana. ¿No es Tatiana? Eu já falei, querida. Eu falei no começo. Ah, bueno, esa era tu participación. Ok, listo. Bueno. Yo soy Yuderquis Espinosa Miñoso, afrocaribeña. He pasado por muchos feminismos y hace algún tiempo he sido una de las precursoras del feminismo descolonial, lo que hemos llamado el feminismo descolonial en Abya-Yala. Y bueno, el texto, bueno, primero quiero dar las gracias a Tatiana y a la editorial N1 por esta posibilidad. Muchas gracias, Tatiana, porque siempre pues has sido una colega, una cómplice de caminos y siempre te has interesado también en mi producción. Te agradezco mucho siempre
desde tu activismo político, cómo te ha interesado poder traducir también parte de mi pensamiento para el público brasileño. Entonces, muy agradecida. Entonces, este texto que sale como parte de esta colección de libritos tan bonitos, debo decir que me gusta mucho la edición, ¿no? Este es un pequeño ensayo, un ensayo teórico, diría yo. Tengo ensayos más poéticos, este es un ensayo más teórico, que escribí ya hace algunos años y que con el tiempo fui mejorando, hasta que en un momento ya no lo pude mejorar tanto y luego lo que tuve que hacerle fue un post-scriptum, porque definitivamente ya en una etapa de colonial necesitaba volver a revisarlo y decir algunas cuestiones que justificaran, o mejor dicho, que mejoraran y completaran lo que empecé a hacer en el trabajo, ¿no? El trabajo se llama historizar las disputas, indagar las fuentes, hipótesis para pensar el movimiento de lesbianas en América Latina. Y bueno, este trabajo, que me disculpan que no hablo portugués, lo entiendo, pero no puedo hablarlo, entonces mil disculpas, voy a tratar de hablar despacito, divagar un poco para que me entiendan. Este trabajo nace, en realidad es una transcripción de una clase que di durante el año 2006, donde lo que intento en este seminario, o sea, la participación mía dentro de un seminario que se daba en la ciudad de Buenos Aires, que se denominaba Ciudadanías y Sexualidades, lo que yo intentaba era encontrar las huellas y las contribuciones de los marcos teóricos conceptuales fundamentales del feminismo lesbiano a la práctica política lesbiana en América Latina y el Caribe. Ello implicó un acercamiento a los ejes de preocupación política del movimiento de lesbianas de las últimas 3 décadas en la región. Como estoy hablando en el 2006, estoy pensando, bueno, la primera versión fue del 2006, ¿no? Y cuando estoy pensando en las últimas 3 décadas, estoy pensando la última década, o sea, los años 90, la década de los 90 del siglo pasado, y las próximas 2 décadas de este nuevo siglo, ¿no? Entonces, los argumentos que desarrollo están acotados por el momento particular de mi trayecto en ese momento, ¿no? En la búsqueda de comprensión de ese tema, ¿no? Estaba también acotado por los fines mismos que me daba el seminario y por las constricciones del tiempo de trabajo disponible, ¿no? Yo diría y agregaría eso, aunque no está ahí, que también, bueno, y muy cercano a esto de mi propia trayectoria, ¿no? De la comprensión del tema a ese momento. Entonces, apenas lo que hago aquí es un esbozo de lo que podría ser un programa de investigación y que ampliar una lectura sobre esa trayectoria del feminismo lésbico en América Latina y el Caribe. Hay una primera parte, yo hablo de 4 hipótesis fundamentales que yo considero que son sustantivas para pensar ese movimiento de lesbiana en América Latina. La primera, digo que no es posible, al menos en América Latina y el Caribe, hablar de un movimiento de lesbiana o de los movimientos políticos sexuales en general, sin dar cuenta del estado del pensamiento y la praxis política del feminismo en los países centrales, o sea, en los países del norte global. Tiene que ver con la dependencia ideológica, dada las relaciones o sea, no equitativas, ¿no? Las relaciones norte-sur. Y hay que mirar entonces la geopolítica del conocimiento y lo que diría, acudiendo a un concepto de Silvia Rivera Cuxicán, que ella habla de una economía política del conocimiento, ¿no?
En segundo lugar, digo como hipótesis para que nos ayudaría a construir esa historia, es que hay una trayectoria del movimiento feminista que se inserta y da cuenta del movimiento, del momento del pensamiento filosófico político y de los cambios discursivos acerca del sujeto y de la política, ¿no? 3, digo, en este sentido, cualquier diagnóstico o intento de comprensión sobre el sujeto político lesbiana debería dar cuenta, 1, del estado general de las ideas feministas y los cambios al nivel de los discursos políticos filosóficos. 2, de las producciones particulares sobre el sujeto a secas y sobre el sujeto lésbico que se produce al interior de los estudios lésbicos y feministas. 3, de la práctica política del movimiento de lesbianismo, ¿no? Por último, lo que intento afirmar en este breve esbozo o acercamiento es que si a partir de la década de los 90 se diversifica y complejiza la política lesbiana en América Latina y el Caribe en medio de una variedad de sentidos prácticos y adscripciones teóricas que intentaré identificar, me parece que se pueden diferenciar al menos 2 ejes de disputa. A este momento, entre paréntesis, ya yo estoy en el tercer eje de disputa, pero a ese momento hablaba de 2 ejes de disputa, que estarían definiendo las estrategias y la acción política del movimiento de lesbianas en la región. En este sentido, propongo una lectura del campo de la política lésbica desde el eje de la adscripción o no a una identidad mujer, y desde el eje autonomía e institucionalidad. Me parece que es posible desde allí comprender y organizar la diversidad de acciones del movimiento de lesbiana en América Latina. Voy a pasar para concluir leyendo lo que es el postscriptum, porque yo creo que de alguna manera avanza hacia lo que sería, lo que yo estoy comprendiendo como el tercer eje, ¿no? Que ya va más en la línea de el debate sobre la crítica al eurocentrismo, ¿no? Y a la colonialidad. Entonces digo, el ejercicio de la revisión de este trabajo para acomodarlo del lenguaje oral al escrito ha implicado confrontarme a mi propio quehacer teórico explicativo entre diferentes momentos de este quehacer. La relectura de las hipótesis de trabajo y el hilo de argumentación con que pretendo demostrarlas ha significado ser capaz de reconocer en el ejercicio que en aquel entonces propuse una mirada fuertemente asentada en las contribuciones epistemológicas desarrolladas por autoras feministas en contextos alejados de las condiciones históricas políticas en que se han producido las prácticas lesbianas y de lesbianas feministas de las que quiero dar cuenta. Por supuesto, esta condición de dependencia específica en que se han producido los debates teóricos y de estrategia política en nuestros contextos latinoamericanos no depende de mi mirada, pero la vuelve productiva de lo mismo. La imposibilidad de dar cuenta de esta colonialidad de saber inscripta en nuestras apuestas conceptuales y políticas hizo posible que en el intento de esquematización desarrollado y presentado en este texto, pasara por alto explicar por qué la mayoría de las autoras de referencias son feministas que escriben desde el contexto estadounidense o europeo, ¿sí? Lo cierto es que la historización de las ideas lesbianas en América Latina, pero aún de las ideas feministas, ha sido una tarea ardua apenas emprendida por unas pocas. Lamentablemente, las autoras estadounidenses, francesas y españolas han sido las principales referentes del movimiento político de lesbianas feministas en América Latina, así como de la Academia de los Estudios de Género y Sexualidad, cuando ésta pretende ser capaz de reconocer los aportes provenientes del lesbianismo feminista o de lesbianas feministas queer. Habrá que admitir, sin embargo, que a partir de los 90 es posible rastrear corrientes de pensamiento que intentan armar recorridos propios y aún partiendo de fuentes igualmente exógenas a las que se cita incansablemente como principio de legitimidad, se proponen la tarea de producción de un saber propio.
En mi propuesta de lectura advierto al feminismo institucional y al feminismo autónomo, avanzando en un debate que toma un giro propio e inédito, por fuera y a contrapelo de las agendas de debate producidas en el norte en condiciones de alta legitimidad. Pero además, cabe señalar y hacer reconocimiento aquí a la producción cada vez más importante de autoras feministas y lesbianas feministas que en las últimas décadas abonan al campo de una teoría y un pensamiento feminista latinoamericano dentro y fuera de la academia. Algunas las he citado aquí, pero la lista es cada vez más amplia. Entre paréntesis, y esta es una muestra, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí. Y lo que va a ser estas publicaciones, ¿no? El reto es grande por intentar difundir y valorizar nuestros aportes, así como ardua la tarea de las autoras, de estas autoras, por parte de las autoras, de confeccionar un texto capaz de dar cuenta del contexto de producción a partir de un compromiso con la construcción de miradas interpretativas propias. Con esto lo dejo y doy muchas gracias. Muito te agradeço também, querida. Agradeço a todas vocês mesmo tem uma coisa importante assim, né, no rolê da produção cultural negra, que a gente não aprende com a branquitude, porque geralmente o egoísmo tem muito a ver com as metodologias coloniais, né, em um lugar de autoria muito solitário. E para nós, povos negros na diáspora, e especialmente pessoas sexual dissidentes, montar comunidade é tudo para nos fortalecer contra a colonialidade. Fora de comunidade é muito difícil da gente sobreviver. O mercado editorial espertamente cria algumas heroínas ou heróis negros, o grande mercado editorial, né, para difundir o pensamento como se fosse a voz de todo mundo e também como uma tentativa daquele quase silenciamento. Gostei dessa qualificação que o Ricardo coloca no começo, né, um quase silenciamento histórico e sistemático, que é essa criação de ícones que querem... mas que são vendidos por essas propostas coloniais do grande mercado editorial, de forma a representar a coletividade negra. Isso muitas vezes acaba resultando numa ideia de feminismo negro, por exemplo, que é totalmente heterocentrada. Isso é o que o grande mercado editorial vende hoje como feminismo negro. Então, para a gente pensar dentro das nossas coletividades a complexidade do pensamento de cada uma, que tem a ver com a nossa singularidade subjetiva e de formação, é super vital para a nossa sobrevivência enquanto coletividade mesmo, né? Para conseguir enfrentar esse mito colonial de que uma pessoa negra é qualquer pessoa negra e por isso um alvo muito fácil de ser domesticado ou aniquilado mesmo, né? Então eu fico muito agradecida por vocês toparem esse desafio, como o Ilderx falou algumas vezes, de construir um coro de vozes dissonantes que tem muita complementariedade, mas muita singularidade. Eu acho que isso nos faz muito fortes o tempo inteiro, nos dá muito chão para trilhar. E fico muito agraciada por vocês terem compartilhado as palavras nesse projeto. Vou agradecer também a Anne Kiangala, que não pôde estar aqui, mas escreveu um ensaio lindíssimo sobre literatura de ficção especulativa e afrofuturismo, e a Linda Quebrada, que tem um livro em que suas composições estão grafadas também em partitura, então questionando muito o lugar da erudição e do conceito de gêneros clássicos de música. É funk em partitura, né? Achei muito legal, Ricardo, ter topado essa ideia de colocar as partituras. O livreto tá bem lindo também, visualmente, assim. Estou ansiosa para o lançamento físico nos próximos dias. Com espelho ou sem espelho, a nossa trajetória nos permite miradas novas para a gente, né? Por isso, para mim, é tão frutífero participar de espaços assim, porque a gente vê muitas formas de sermos nós, e isso é uma pedagogia contra aquela metodologia muito simplista e planificadora, né, da colonialidade branca supremacista, do racismo nas Américas.
Então, vamos fazer o lançamento quando a caixa estiver fisicamente disponível, para a gente espalhar bastante essas caixas. Espero que vocês fiquem com saúde, com alegria, nesse momento muito difícil para o planeta, né? Espiritualmente, politicamente, astrologicamente, sanitariamente, ambientalmente. Que a gente fique com saúde, que a gente cuide das nossas e dos nossos, de quem a gente ama, que a gente cuide do planeta como alguém que a gente ama profundamente, que a gente cuide da nossa saúde e da alegria do nosso coração. Me despeço de vocês com muita gratidão e alegria e um pouquinho de ansiedade para pegar esses livros em mãos. Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E assim, a publicar essa caixa com os diferentes discursos de vocês que, como a Tatiana falou, não estão no mercado, e mesmo nem na nossa editora, que publica bem, Preciado, grandes nomes, é fundamental. Porque assim, essa coleção de cordéis, ela realmente investe nisso, em novos pensamentos, divergências, dissidências, e também essa coisa de utilizar são ensaios, mas na verdade, como vocês todas falaram, são ensaios em que a vida de vocês, o modo de vida de vocês faz parte. Não é aquele ensaio erudito, aquele blá, 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 não, mas tem uma coisa de vida e de resistência que para nós é super importante. Então eu agradeço muito por vocês terem topado esse convite da Tatiana. E agradeço muito a Tatiana, e vamos sim fazer um lançamento físico, seja em São Paulo, seja no Rio, seja na Bahia, seja em Brasília, vamos tentar fazer pelo Brasil isso, assim que essa caixa estiver pronta, que é dia 10. Dia 10 ela vai estar pronta. Vai dar para vender para o Natal. Tá bom? Muito obrigado vocês, muito obrigado mesmo. Tchau. Os homens estão falando como mulheres. A explosão do homossexualismo é um país, uma geração que promove o homossexualismo. E Deus está dizendo para você: vire homem, se vista como homem, se porte como homem, fale como homem, homem, seja homem. Preta da favela, quando ela tá passando, todos riem da cara dela, mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição. Um bicho estranha, a louca preta da favela, quando ela tá passando, todos riem da cara dela, mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição. Eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar, ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra foder. Fiz bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tombam, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas daqui eu não tô te ouvindo, baby, eu vou descer até o chão. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, 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 tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Sempre borralheira com um queijo chinelera. Eu saio de salto alto, uma piada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição. Eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar,
dançar. Ninguém mais vai dar risada se tu for esperto. Pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Bicho estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tombam, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas daqui eu não tô te ouvindo, baby. Eu vou descer até o som. O som. O som. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Me impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce. Desce a viadagem, vai, desce, desce. E vai, desce, desce. E vai, desce. Desce a viadagem. Sempre borralheira como um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, só agora viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa, eu não sou pro teu bico. Não.